Olá, querida amiga e querido amigo. Mais uma vez nos encontramos. Vamos juntos nessa jornada de compreendermos esse assunto tão importante, tão essencial para a nossa fé, para a nossa crença. Te agradeço porque está aí comigo e mais uma vez eu vou lhe pedir, de maneira muito mais especial no dia de hoje e nessa semana, tome esse vídeo, leve-o a outras pessoas, compartilhe essa mensagem, porque aqui nós iremos desmascarar os enganos de Satanás relacionados aí com a questão, com o verdadeiro estado dos mortos. Serão mentiras que Satanás tem feito as pessoas acreditarem que serão desmascaradas. Então, nos ajude nisso, tá bom? Eu aqui e você aí, nós dois juntos iremos avançar aí na libertação de pessoas que estão, infelizmente, aprisionadas pelos enganos do diabo. Vamos juntos. Misticismo. O que é misticismo? Bom, essa palavra misticismo é uma experiência, engloba uma série de experiências, mas do ponto de vista religioso, é a descrição da união do indivíduo com o divino, ou com uma forma absoluta de energia, né? Então o indivíduo ele entra em um transe, em uma experiência sobrenatural, entra em transe e ele tem contato com o divino, com o sobrenatural. Isso é misticismo. Agora, o que é de admirar é que o misticismo tem entrado também em muitas denominações religiosas cristãs. Aí, o que se pratica nessas igrejas são cultos subjetivos, ou seja, é o que eu sinto, é a experiência pela qual eu passo que vai me dar as credenciais de que aquela religião ou aquela denominação cristã ou aquilo que se prega é verdadeiro. E na maioria das vezes, esses transes, essas experiências, esse misticismo, coloca de lado sutilmente a importância do estudo da palavra de Deus. E o que importa agora não mais são as doutrinas, mas o que a pessoa sente. Nós estamos vivendo uma época que é chamada de pós-modernismo. E os cristãos pós-modernos têm cada vez mais diminuído a importância da palavra de Deus. Aqueles que estudam a palavra, que aplicam a palavra de Deus para a sua vida e a sua família, muitas vezes são denominados negativamente de fundamentalistas. O que importa não o que a Bíblia ensina de doutrinas, mas o que importa é a sua experiência com o divino. Em outras palavras, alguns apegam-se à ideia equivocada de rejeitar os ensinos de Cristo e se apegar à própria pessoa de Cristo. Não importa o que você faça, no que você crê. O importante é você crer em Jesus. Se você crê em Jesus, dizem essas pessoas, os ensinamentos não têm importância. A importância é você ter em Cristo. E alguns até rejeitam alguns ensinamentos do próprio Cristo, por achar que, na visão delas, Cristo nunca teria ensinado tal ensinamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo claro que você conhece. Jesus disse certa vez que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Colocar o pai contra o filho contra o pai. A nora contra a sua sogra. Mas algumas pessoas que têm essa visão pensam assim, não, Jesus não teria ensinado esse tipo de coisa de maneira nenhuma. Rejeitam os ensinos de Cristo por não compreenderem o ensino de Cristo, por se apegar a uma experiência mística com Cristo. E aí que reside o problema. Eu vou ler para você aqui um texto bíblico trazendo as próprias palavras de Cristo acerca desse assunto. Escute bem o que Mateus capítulo 7, 21 a 23 nos diz.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Olha as palavras de Cristo aqui. As pessoas que expulsam demônios em nome de Cristo são pessoas que creem em Cristo. Você não vê, por exemplo, um budista impondo a mão sobre um endemoniado e invocando o nome de Cristo, porque ele não acredita em Cristo. Você não vê um islâmico fazendo isso. Você não vê um hinduísta fazendo assim. Somente cristãos expulsam demônios em nome de Cristo. Agora, perceba bem, Jesus dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Perceba que as pessoas listadas por Cristo aqui se apegaram a questões sobrenaturais. Expulsar demônios é uma coisa sobrenatural. Profetizar, receber uma visão do além e transmitir essa visão é algo sobrenatural. Fazer milagres, imagina um indivíduo que está numa maca, sem poder andar, sem poder se movimentar, e depois de uma oração, essa pessoa se levanta, ou sobrenatural. Perceba que Jesus está evocando aqui as experiências que essas pessoas tiveram, que viveram, e no final são reprovadas por Cristo, porque ele diz, na verdade, não vos conheço, afastem-se de mim. Qual que é a nossa segurança, meu amigo? Não pode se valer do meu sentimento. Não é o sentimento que é o guia seguro, é a palavra. Deixa eu ler os versículos a seguir, para você ver que a nossa segurança não pode estar no meu sentimento, no seu sentimento. A nossa segurança tem que estar na palavra, num claro assim diz o Senhor, independentemente do que, se eu goste do que foi revelado ou não. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo seguinte, aqui no versículo 24, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, onde que reside a nossa segurança? A nossa segurança reside em construir a nossa experiência com Deus baseado de um alicerce sólido, uma rocha indestrutível, não na areia de nossos sentimentos ou das filosofias humanas. Os seres humanos não são falhos. Mesmo que os melhores e mais destacados filósofos nos impressionem com as suas ideias, eles são pecadores, são falhos, são passíveis de erro. A palavra de Deus não é contrária. A palavra de Deus, ele é confiável, ela é pura, ela é a fonte de verdade, ela liberta, ela é o poder de Deus. Por mais que eu construa a minha segurança em filosofias humanas, no meu próprio sentimento e na minha própria subjetividade das minhas experiências, eu estarei construindo a minha casa na areia. Vão vir as tempestades, os ventos que soprarão com muita força contra a casa da minha existência. Se ela não estiver no lugar certo, sobre a rocha eterna da palavra de Deus, de Jesus Cristo, olha, não resistirei e nem você. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, olhe para a palavra, entregue-se ao estudo dela, acredite nela. Ah, mas tem texto que eu não compreendo. Muito bem, busca compreender. Deus lhe fez, a você e a mim, nos fez seres racionais, inteligentes, para que através da razão possamos pesquisar a verdade e encontrá-la. Não se desculpe pelo fato de você não ter compreendido o texto.
e como se isso fosse um convite para você cruzar os braços. Não faça isso. Busque orientação, conselho daqueles que têm mais experiência do que você, estude com oração e você vai compreender. Porém, não se esqueça disso. Concentre na palavra, é nela somente. Tá bom? Quero orar com você nesse dia. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez pelo privilégio de ter estudado a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos advertir sobre essas questões subjetivas da experiência, dos sentimentos. Obrigado por nos fazer voltar os nossos olhos para a Tua Palavra mais uma vez, porque é somente aqui, na Tua Palavra, que construiremos o edifício da nossa vida e ele permanecerá firme diante das tempestades da vida. Nos ajude a fazer assim, em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.